Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. E no programa de hoje nós vamos conhecer melhor os serviços prestados pela Defensoria Pública. E para me ajudar nesse bate-papo e também tirar todas as dúvidas, eu recebo o Dr. Carlos Isa, que é defensor público e assessor parlamentar da Defensoria de São Paulo. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda. Bom, gostaria que você começasse explicando para o nosso público o que é a Defensoria Pública. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse espaço para a gente conversar um pouco sobre os serviços prestados pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, que é uma instituição pública que tem como missão constitucional prestar serviços de assistência jurídica àquelas pessoas que não podem pagar por esse serviço. Em outras palavras, as pessoas que não têm condição de custear um advogado podem recorrer à Defensoria Pública para ter acesso à justiça. Portanto, a Defensoria Pública é a instituição que garante às pessoas mais vulneráveis o acesso à justiça. Queria que o senhor também falasse um pouquinho, brevemente, sobre a história desse órgão que a gente sabe, que tem um papel tão importante para a nossa sociedade. Certo. Amanda, a Defensoria Pública, ela foi fruto de uma luta bastante bonita e intensa da sociedade civil para que fosse criada a Defensoria Pública. E o serviço prestado pela Defensoria Pública tem previsão na Constituição de 88, e a Defensoria de São Paulo foi criada somente em 2006, justamente fruto dessa pressão social, dessa pressão feita por diversas entidades da sociedade civil organizada, que então resultou na criação desse nosso órgão aqui no estado de São Paulo, criação feita por uma lei que foi editada por essa Casa Legislativa, ou seja, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lei que teve como iniciativa o governador do Estado de São Paulo. E falando um pouquinho mais, sobre a atuação da Defensoria, a gente sabe que, é um grupo, que está ali trabalhando em prol da população. Então, conta um pouquinho para a gente quais são os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho. Bem, nós temos na Defensoria Pública diversos tipos de profissionais. Nós temos cerca de 770 defensores públicos, nós temos cerca de defensores e defensoras públicas, nós temos cerca de 800 servidores públicos, dentre eles incluídos os agentes, assistentes sociais e também assistentes sociais que, somados esses profissionais, prestam esse relevante serviço, que é a assistência jurídica, estender a assistência jurídica integral às pessoas que não podem custear, não têm condições financeiras de arcar com os altos custos da prestação de serviços advocatícios. E muitas vezes, quando as pessoas ouvem a palavra defensor público, elas podem não entender ao certo qual é o papel desse profissional e até gerar dúvidas. O defensor público faz o mesmo papel que um advogado? Explica um pouquinho melhor para a gente qual que é esse papel do defensor público e também dessa diferença com relação aos advogados. Essa é uma pergunta bastante relevante e que nos dá a oportunidade de estabelecer uma distinção entre os serviços prestados pela Defensoria Pública e os serviços de assistência jurídica prestado por um advogado que o faz de forma privada. Os defensores públicos, eles ingressam na carreira por meio de um concurso público, um rigoroso concurso público. Nós somos uma carreira estruturada na própria Constituição da República, e o nosso objetivo principal, central, é prestar assistência jurídica às pessoas que não podem pagar por esse serviço. O defensor público, por exemplo, ele não pode advogar de forma privada. A nossa atividade, ela tem essencialmente caráter público. Estabelecendo uma certa comparação,
com os médicos, por exemplo, existem os médicos que prestam serviços no SUS, portanto, se trata de um serviço público, existem os médicos que desempenham essa mesma atividade de forma privada nos seus consultórios, nas suas clínicas. Né? O defensor público, então, é aquele profissional do direito que tem a missão, sua missão constitucional de, no desempenho da sua função pública, permitir o acesso, garantir o acesso à justiça àquelas pessoas que não podem pagar. E pegando o gancho nisso que você citou, né, de prestar essa assistência para as pessoas que não podem bancar, quais são os serviços oferecidos pela Defensoria? Gostaria que você exemplificasse um pouquinho, né, quais são os casos atendidos. Bem, essa pergunta é importante porque permite distinguir as duas formas de atuação da Defensoria Pública, que é uma atuação coletiva que visa atingir um número maior de pessoas por meio de uma ação coletiva, né? Normalmente é a propositura de uma ação civil pública, e a ação individual que normalmente também, em regra, beneficia um número menor de pessoas, ou às vezes uma só pessoa. Né? Como exemplo de atuação individual, nós temos a atuação na área de família, nós temos a atuação na área civil, nós temos a atuação na área de direito do consumidor, infância e juventude, também a atuação que envolve no campo envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, esses são exemplos de atuação individual. Nós temos também a atuação que visa a proteção da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, são alguns exemplos de atuação mais individualizada da Defensoria Pública. No campo de direito de família, por exemplo, a propositura de ações de alimento, a propositura de ações de divórcio, ações de uso capião e etc. Já no campo do direito coletivo, nós teríamos alguns exemplos, né? Recentemente, a Defensoria ingressou com uma ação civil pública para impedir a interrupção do programa Bom Prato. Né? Portanto, essa ação visava a continuidade do fornecimento da alimentação, especialmente para as pessoas, para a população em situação de rua. Então, né, nós propusemos essa ação, nós tivemos uma vitória nessa ação e a Justiça, a pedido da Defensoria Pública, impediu que esse serviço de fornecimento de alimentos fosse interrompido. Portanto, continuou a ser servido o Bom Prato e de maneira gratuita. Outro exemplo de atuação coletiva que eu posso citar foi uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública contra o Estado para garantir, para obrigar o Estado a instalar nas unidades prisionais equipes de saúde mínima. Não são todas as unidades prisionais que contam com equipes de saúde mínima, com médicos, psicólogos, odontólogos ou dentistas, né? E isso representava um foco de grande preocupação por parte da Defensoria Pública e daí a necessidade da propositura dessa ação, que nós também nós obtivemos êxito. Então, esses são alguns exemplos de atuação da Defensoria Pública, mas também nós temos uma linha de atuação extrajudicial que visa a solução de conflitos de maneira consensual, evitando, assim, a judicialização e, com isso, reduzindo o número de processos em curso na Justiça. Então, esses são alguns exemplos de atuação da Defensoria Pública. Eu poderia aqui ficar bastante tempo falando sobre as nossas frentes de atuação, mas acho que a atitude de exemplos me parece suficiente. E pensando nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, a gente sabe, né, que isso trouxe algumas dificuldades. Então, eu gostaria de saber se já se tem um balanço, né, de algum aumento da procura pelos serviços da Defensoria, se existe algum tipo de causa que é mais comum, que é mais procurada pelas pessoas. Sim, bom, bem, a pandemia pegou a todos de surpresa, né? Todas as instituições públicas, privadas, enfim, todas as pessoas. Foi
algo que trouxe a grande aflição ao mundo todo, né? E a Defensoria Pública não estava preparada para essa situação, mas nós, a partir de um esforço hercúleo, nós conseguimos estruturar um sistema de atendimento virtual, por meio do qual, e depois eu explico melhor sobre esse meio de atendimento, mas por meio do qual as pessoas conseguiam, da sua casa, por meio desse sistema, acessar a Defensoria Pública e apresentar as suas demandas jurídicas, seus problemas jurídicos, para que a gente, então, pudesse trabalhar com essa questão trazida por esse usuário, por essa usuária. Houve essa contingência por parte da Defensoria Pública de precipitar algo que já estava no nosso radar, mas de implementar um sistema de atendimento virtual, evitando que a pessoa se deslocasse da sua casa até uma unidade da Defensoria Pública, com todos os riscos que isso envolve durante a pandemia do coronavírus, né? Esse sistema, um pouco mais adiante, então, Amanda, eu explico, e é fundamental que eu indique para os telespectadores de que forma acessar esse serviço, e eu vou fornecer, então, o nosso endereço e os telefones para que as pessoas possam, então, se aproximar da Defensoria, levar à Defensoria Pública os seus problemas jurídicos, de modo que a gente possa dar o correto encaminhamento. Doutor Carlos, o senhor falou dessa questão importante, né, de aproximar as pessoas dos serviços da Defensoria. E eu acho que ainda, né, existem muitas dúvidas. Por exemplo, se uma pessoa tem um problema e ela precisa da ajuda da Defensoria, qual é o primeiro passo, né? Existe algum tipo de cadastro para que essa pessoa seja atendida? Como é que funciona esse primeiro contato daquele cidadão que precisa de uma ajuda e não pode pagar por aquilo com a Defensoria? Certo. Bem, essa pergunta me dá a oportunidade de esclarecer um pouco melhor, então, de que maneira tem funcionado o atendimento da Defensoria Pública durante a pandemia, tá? Anteriormente, esse atendimento era feito de modo presencial. As pessoas se deslocavam até uma unidade da Defensoria Pública e apresentavam a sua demanda aos defensores que lá estavam, aos profissionais que lá estavam, e recepcionavam. Aqui na capital, havia uma certa diferença, que era possível a pessoa agendar por um número 0800, e uma vez agendado, ela necessariamente teria que se dirigir à unidade da Defensoria Pública. Hoje, esse sistema mudou quase que radicalmente, né? Embora existam algumas exceções em que a pessoa possa ainda se dirigir à unidade da Defensoria Pública, atualmente os atendimentos têm sido feitos preponderantemente de modo virtual. Nós estruturamos um sistema chamado DEF. O usuário, então, ele acessa pela internet os nossos serviços e apresenta a sua demanda. E de que maneira ele faz isso? Ele tem que acessar no site www.defensoria.sp.def.br. Lá ela vai encontrar um chat e vai iniciar um diálogo com um robô, um chatbot com quem ela vai dialogar. Esse robô, que é uma forma de inteligência artificial, fará algumas perguntas e que tem o objetivo de identificar qual é o problema que trouxe aquela pessoa, que fez com que aquela pessoa buscasse a Defensoria Pública. E a partir dessas perguntas e respostas, ele consegue, então, definir qual o problema, e ao final desse diálogo, ele abre a possibilidade da pessoa agendar dia e hora que ela pretende ser atendida pela Defensoria Pública. Ela vai receber um link e uma senha para que nesse dia e hora por ela escolhido, ela possa ser atendida. E nessa ocasião que ela vai, então, desdobrar um pouco mais o seu problema jurídico, de modo que o profissional, que agora sim, não mais pela inteligência artificial, mas um profissional da Defensoria, vai recepcionar essa demanda, esse problema jurídico, e vai dar o correto encaminhamento. Me parece importante
destacar que quando o usuário buscar o serviço da Defensoria Pública, é fundamental que ela tenha em mãos os documentos principais, que é SIC, RG, comprovante de residência e, em especial, comprovante de renda, que é o que nos permite verificar se aquela pessoa, de fato, é um assistido ou uma assistida da Defensoria Pública, ou seja, se é uma pessoa cuja renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos. Existem algumas exceções para esse limite de 3 salários mínimos. O exemplo são as situações de violência doméstica. Nesses casos, não se observa esse limite econômico-financeiro. Também o atendimento de casos criminais. Nesse caso, independe da pessoa ser ou não pobre, ser ou não vulnerável, a Defensoria vai prestar assistência jurídica. E há outras exceções também, me parece que eu vou me restringir a essas. Então, dessa forma é que a pessoa acessa os nossos serviços. Não é necessário que a pessoa se desloque a uma unidade da Defensoria Pública, porque isso, claro, envolveria risco de contaminação, e a Defensoria estruturou esse sistema justamente para evitar esse deslocamento. Aqui, nesse ponto, me parece importante destacar que há situações excepcionais em que as pessoas podem recorrer a um número, caso ela não tenha acesso à internet, caso ela não tenha, não saiba manusear o celular, ou não saiba como lidar com a internet, ela pode ligar no 0800, que é o 0800 773 4340. Repetindo, 0800 773 4340. Lá também ela será atendida por uma pessoa, agora não mais por um robô, que vai identificar inicialmente a sua demanda e vai agendar um dia para um atendimento. Caso essa pessoa não consiga, não tenha meios de acessar pela internet, seja por um smartphone, seja por um computador, por um terminal de computador, aí sim, nesse último caso, é que ela poderá se dirigir a uma unidade da Defensoria Pública, atendimento, e não fica alijada, não fica excluída do atendimento, e tem garantido, assim, o acesso à justiça. Portanto, de modo resumido, essa é a forma pela qual as pessoas podem procurar a Defensoria Pública e buscar os nossos serviços. Doutor Carlos, existe algum balanço, né, da quantidade de pessoas que são atendidas por ano pela Defensoria? Você exemplificou muito bem, né, como é feito todo esse trabalho, das ações que as pessoas, né, podem aí contar com a ajuda desse órgão. Existe algum tipo de balanço? Vocês têm mais ou menos ideia de quantas pessoas são beneficiadas por esses serviços? Sim, nós estamos, Amanda, em 43 municípios do estado de São Paulo, só que a nossa atuação, ela se estende por um número maior de municípios, cerca de 133 municípios, porque, como eu disse inicialmente, somos 770 defensores públicos para atender a população de São Paulo, de 44 milhões de habitantes, e quase que metade dessa população seria assistidos da Defensoria Pública, ou seja, se enquadra nesse limite de 3 salários mínimos por família. Por ano, nós atendemos cerca de 1.900.000 pessoas. E essa é a média de atendimento atualmente da Defensoria Pública. Então, quase 2 milhões de pessoas são atendidas pela Defensoria Pública anualmente. E, claro, esse atendimento se dá, como eu disse, nas mais variadas áreas, na área criminal, na área de infância e juventude, na área do direito do consumidor, na área de família, área civil, entre outras áreas que são trabalhadas pela Defensoria Pública, por seus defensores e defensoras públicas. Ao longo da nossa conversa ficou muito claro, né, todo esse serviço e esses benefícios que a Defensoria coloca aí à disposição da população, e a gente sabe, né, que tem aí a Defensoria dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, gostaria que contasse aqui um pouquinho para o nosso público sobre como a junção desses órgãos, né, do Poder Legislativo e da Defensoria Pública colocam aí
serviços, né, à disposição da população e também quais são as contribuições. Certo. Bem, essa foi uma iniciativa bastante importante do presidente da Assembleia Legislativa e do Defensor-Geral. Então, à época, tiveram legislativo um posto da Defensoria Pública. E por quê? Porque era bastante comum, bastante recorrente, aquela situação em que o cidadão ou cidadã busca o parlamentar para a obtenção de um serviço jurídico. Então, o nosso posto, portanto, tem, entre outras finalidades, essa de atender aquelas pessoas que são direcionadas pelos parlamentares, e aqui a gente presta o mesmo serviço que é prestado em outras unidades da Defensoria Pública. E, melhor esclarecendo, na realidade, nós fazemos aqui a recepção dessas pessoas e o encaminhamento para as unidades da Defensoria Pública. Antes, porém, aqui a gente busca a solução consensual para esse problema trazido pelos assistidos, pelas pessoas que nos procuram. O que eu quero dizer com isso? Nós buscamos a solução desse conflito, a gente busca atender o interesse dessa pessoa de uma maneira a evitar a judicialização. Se, eventualmente, nós não temos sucesso nessa tentativa, é que a gente, então, encaminha para uma unidade da Defensoria Pública e segue o curso normal de atendimento, como ocorre em todas as nossas unidades. Doutor Carlos, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor citasse um pouquinho também de uma outra ação da Defensoria, né, que são aí os lançamentos de cartilhas sobre diversos temas. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa iniciativa, claro, né, além de todo esse trabalho prestado pela população que o senhor explicou super bem ao longo do nosso programa, mas também esse outro lado de prestar informação para as pessoas. Certo. Amanda, isso também me permite esclarecer uma outra atuação da Defensoria Pública, que também é a missão da Defensoria Pública, que é fazer a educação em direitos, ou seja, esclarecer a população sobre os seus direitos. E uma das formas que a gente utiliza, além de fazer palestras, dar entrevistas como essa que eu estou fazendo, é a elaboração de cartilhas, que são cartilhas instrutivas com uma linguagem bastante acessível, tratam do tema envolvendo a pessoa com deficiência, cartilhas que tratam do tema envolvendo conflitos familiares, de que maneira se acessa a Defensoria Pública para a propositura eventualmente de uma ação de divórcio, cartilhas que ensinam sobre determinados direitos como a população LGBT+, são cartilhas bastante instrutivas, como eu disse, que procuram com uma linguagem acessível e fácil esclarecer para as pessoas quais são os seus direitos. Doutor Carlos, o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a participação do senhor e também esse espaço, né, da Defensoria Pública aí na agenda para prestar esse serviço para a nossa população. E antes de encerrar, gostaria que o senhor reforçasse os canais, né, que as pessoas aí podem utilizar para entrar em contato com a Defensoria. Certo. Então, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública por meio do site .sp.def.br, repetindo, www.defensoria.sp.def.br, e se eventualmente ela não tiver condição, não tiver como acessar a internet, ela pode nos procurar por meio do telefone 0800 773 4340, repetindo, 0800 773 4340. Doutor Carlos, quero agradecer a participação do senhor no Conexão Legislativa de hoje e por apresentar para o nosso público o papel da Defensoria Pública. A Defensoria que agradece o espaço para informar sobre os nossos serviços. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre os serviços prestados pela Defensoria Pública. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.